Olá, ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma história bíblica aqui no canal. Se você estiver gostando do nosso conteúdo, já se inscreva, deixe o like e compartilhe com seus amigos. Hoje vamos falar sobre Abigail, uma mulher de sabedoria e prudência na Bíblia. Vamos explorar a vida e as ações notáveis de Abigail, uma figura bíblica que deixou um legado de sabedoria e conciliação em meio a circunstâncias desafiadoras. Abigail foi a esposa de Nabal, um homem rico de uma cidade no território da tribo de Judá, nas proximidades do Carmelo. Mas a história de Abigail na Bíblia também ficou conhecida porque ela se tornou esposa de Davi, o mais importante rei de Israel. O nome Abigail provavelmente significa "meu pai é alegria". Mas antes de falar sobre quem foi Abigail e conhecer melhor a sua história, primeiro é importante saber que a outra mulher que aparece com esse mesmo nome na narrativa bíblica e no mesmo contexto histórico da Abigail mais conhecida, trata-se justamente de uma irmã do rei Davi, que foi a mãe de Amasa, um guerreiro do exército israelita. Então, é importante não confundir essas duas mulheres que aparecem no mesmo período da história bíblica. A Bíblia fala de Abigail, a esposa de Nabal, destacando-a como uma mulher formosa, digna e de bom senso. Por outro lado, seu marido Nabal era um homem mau, duro e ignorante. Ele acabou tratando Davi de forma grosseira, recusando-se a fornecer provisões aos homens de Davi no tempo da tosquia das ovelhas, mesmo depois de Davi e seus homens terem protegido seus rebanhos. No entanto, o tolo Nabal agiu de uma forma completamente raivosa com a solicitação de Davi e o tratou como se fosse um usurpador. O comportamento louco de Nabal afrontou Davi e, consequentemente, o futuro rei de Israel preparou um exército de 400 homens e marchou contra Nabal, decidido a se vingar dele, destruindo tudo o que ele tinha. Porém, Abigail já havia percebido que a atitude insensata do marido era um insulto velado a Davi. Ela sabia que a atitude de Nabal colocava em risco toda a sua casa. Foi então que, na tentativa de evitar uma tragédia em seu lar, Abigail preparou uma generosa dádiva de suprimentos com pães, vinho, ovelhas, trigo, passas e figos, e entregou a Davi e seus homens. De forma muito prudente e com palavras de reconciliação, Abigail reverteu toda aquela situação. Ela controlou a ira de Davi, fazendo-o olhar para a justiça de Deus, que jamais deixa os ímpios impunes. Dessa forma, Abigail não apenas salvou a vida de Nabal, mas também impediu que Davi cometesse um grande erro. Por isso, naquela ocasião, Davi disse: "Abigail, bendito seja o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro, e bendito seja o teu conselho, e bendita tu, que hoje me impediste de derramar sangue e de vingar-me pela minha própria mão, porque na verdade vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de que fizesse mal, que se tu não te apressares e não viesses ao meu encontro, não ficaria Nabal até a luz da manhã, nem mesmo um menino." Davi, então, tomou da sua mão que tinha trazido e lhe disse: "Sobe em paz à tua casa, vê, ouve a tua voz e tenha aceitado a tua face." Quando Abigail retornou para sua casa, ela encontrou seu marido completamente embriagado. Porém, no dia seguinte, Abigail conseguiu contar a ele sobre tudo o que havia ocorrido. E ao ouvir as palavras de sua esposa, Nabal sofreu um tipo de ataque que o deixou inicialmente paralisado, até que, depois de uns 10 dias, ele acabou morrendo. E quando soube da morte de Nabal, Davi agradeceu a Deus por tê-lo impedido de praticar o mal e também por ter feito com que a maldade de Nabal caísse sobre sua cabeça. Nabal havia sido um homem completamente imprudente e ruim para Davi. Porém, o comportamento de Davi, desejando despejar toda a sua ira sobre a casa de Nabal, também não estava correto. Por isso, o próprio Davi reconheceu sua ira precipitada e ficou grato por não ter levado adiante a sua vingança. Também, após saber da morte de Nabal,
Davi rapidamente enviou uma mensagem pedindo que Abigail se tornasse sua esposa, pois ele havia percebido o quão valiosa era aquela mulher. E o texto bíblico diz que Abigail aceitou o pedido de Davi e, acompanhada por suas 5 servas, ela foi ao encontro dele, tornando-se sua esposa. E, por fim, quando Davi foi forçado a fugir de Gate, a Bíblia registra que ele levou Abigail consigo e, em Hebron, Abigail teve um filho de Davi chamado Queleabe. Sem dúvida, Abigail foi um exemplo de mulher pacificadora, prudente e sábia. Ela soube reconhecer os propósitos de Deus para a vida de Davi e, com sua atitude acertada, foi usada pelo Senhor para evitar que a maldade fosse cometida diante de uma situação adversa, de um marido insensato e da fúria de um exército de 400 homens. Aquela mulher mostrou ter um comportamento conciliador, ao contrário de seu marido. Ela agiu com retidão e conseguiu evitar que sua casa fosse destruída em meio a uma grande tragédia. Abigail, então, é um poderoso exemplo de sabedoria e paz. A história dela na Bíblia nos traz uma narrativa de coragem, sabedoria e prudência diante das adversidades e do comportamento imprudente de seu marido. Abigail mostrou como uma pessoa pode fazer a diferença em situações desafiadoras. Ela não apenas salvou vidas, mas também evitou conflitos desnecessários. A vida de Abigail nos ensina que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, é possível agir com retidão e compaixão. A sua capacidade de controlar a ira de Davi e trazer reconciliação em um momento tenso é um exemplo inspirador de como as ações de uma única pessoa podem ter um impacto significativo. Assim como Abigail, podemos escolher agir com sabedoria, paz e compaixão em nossas próprias vidas. Podemos fazer a diferença evitando conflitos, promovendo a reconciliação e buscando soluções pacíficas para os desafios que enfrentamos. Portanto, lembre-se da história de Abigail e permita que ela seja uma fonte de inspiração em sua jornada. Seja alguém que busca a paz, a justiça e a sabedoria, assim como Abigail, e faça a diferença no mundo ao seu redor. Se quiser continuar acompanhando muitas outras histórias bíblicas diariamente, não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like, ativar o sininho das notificações e compartilhar com todos os seus amigos e família. Bom, meus amigos, eu agradeço por vocês acompanharem até aqui e que Deus abençoe a todos.